cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convidar a estarmos de pé para orarmos ao Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Senhor, nós agradecemos a ti, Amém, Senhor, Jesus. por esta manhã, meu Pai, podermos acordar mais uma vez e termos, Senhor, a oportunidade de reconhecer o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, meu Pai. Que o Senhor possa estar visitando as nossas vidas, falando, Senhor, aos nossos corações, meu Pai, perdoando, Senhor, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, Senhor, que o Senhor possa perdoar, Senhor, em nossas vidas, tudo aquilo que não glorifica o teu nome, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, nos moldar a cada dia, Senhor, porque até o dia perfeito chegar, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser transformados verdadeiramente, Senhor, para o encontro celestial contigo, meu Pai. Visita cada um, visita os nossos parentes, visita os nossos familiares, os nossos vizinhos, Senhor. Que o Senhor possa estar visitando, Senhor, a cada um, meu Pai. Aqueles, Senhor, que estiver ouvindo a tua mensagem, os louvores, Senhor, pela internet, meu Pai, a cada lar, Senhor, essa mensagem, Senhor, e esses louvores alcançados, que o Senhor possa estar trazendo a paz, Senhor, trazendo a cura, trazendo a transformação, Senhor, porque o que queremos verdadeiramente é sermos transformados para morar contigo na eternidade. Muito obrigado pelo privilégio de podermos estar aqui esta manhã. Nós somos gratos, Senhor, a ti por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Vamos estar sentados. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Louvor de número 346. Uma voz mansa e delicada. 345. Glória a ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Bendito seja teu nome, Jesus. Glórias a ti, Senhor. A voz mansa e delicada. Então te agradecemos, Senhor, por essas vidas aqui nesta manhã. Amém. Te agradecemos por esse período de louvor, porque o Senhor já está falando com a sua voz nos nossos corações. Obrigado por essa porta aberta. Obrigado por
diva, que se encontra no seu trabalho. Senhor, visita ela nesta hora. Visita a sua filha, renova o coração da sua filha, Senhor. Seja com ela, ela é uma mulher de Deus, é uma mulher do Senhor, que nós sabemos que se pudesse estaria aqui nesta manhã. Então, visita os nossos irmãos que não estão aqui. O Senhor sabe cada motivo, toca no coração, o Senhor toca na mente, liberta aqueles que precisam ser libertados. Amém, Jesus. Nós guardamos a tua boca para hoje, Senhor. Até agora, Senhor, agora nós estamos se preparando para morar contigo no céu. Amém, Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor nos permitiu abrir os olhos nessa manhã. O Senhor nos permitiu acordar, a falar, agradecer já pela manhã na tua presença. Amém. Como é importante nós estarmos na escola dominical todos os domingos. É verdade, que esse dia de hoje seja multiplicado por muitos e muitos mais outros. Amém. Nós já te agradecemos mais uma vez por cada vida aqui, por essas portas abertas, pela igreja estar aqui em comunhão com os irmãos. Muito obrigado pela vida do nosso pastor. Glória mais uma vez para servir e fazer a tua obra. Senhor, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Muito obrigado. Glórias a ti. Aleluia. Louvor de número 191. Aleluia, Jesus. 191. Não há Deus acima do Senhor. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Louvor de número 279. 279. Aleluia. Quão formoso és. Oh Deus, maravilhoso. Glória a Deus. 279 e eu convido a cantarmos esse louvor de pé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Glória
Aleluia. Levanta para glorificar tudo aquilo que está passando em nossa vida. Aleluia. Aleluia. Somos, ó Deus, em união, ó Pai. Estamos juntos, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Pai, isso é maravilhoso. Glória a Deus. Mostra o quanto o Senhor Muito obrigado, tem Senhor. agido em nossas vidas, ó Deus. Obrigada porque o Senhor tem alinhado as nossas vidas com o Aleluia. Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, o Senhor possa fazer com que permaneçamos firmes e constantes até o dia do grande arrebatamento. Aleluia. Sabe que esse é o maior desejo das nossas vidas, é passar a eternidade ao teu lado. Isso, Senhor, é o que mais importa para o ser humano, ó Deus, é te aceitar como Senhor e Salvador. Então, muito obrigada porque um dia tivemos esse encontro contigo. Obrigada porque o Senhor também nos aceitou na tua presença, ó Deus. Na vida boa, na tua Muito obrigado. Senhor, com as nossas imperfeições. Obrigada porque o Obrigado, Senhor meu Pai. tem aperfeiçoado o teu poder nas nossas cabeças, ó Aleluia, Deus. Deus. Tem nos ajudado a lidar com os nossos problemas, ó Deus. É verdade, Obrigada porque quando Aleluia. caímos, o Senhor nos levanta e É verdade, aleluia. Muito obrigada pelo seu amor, porque o Senhor é um Pai zeloso. Aleluia. O Senhor tem nos livrado de todo mal, ó Deus. Verdade. O Senhor sabe da nossa alegria, da tua casa estar cheia. Glória a Deus, aleluia. Comprometidas com a tua palavra, cheia de pessoas que querem aprender cada vez mais. Aleluia. Muito obrigada pelo estudo que vai vir agora. Amém, Agradecemos porque já sabemos que será proveitoso, será uma Fala conosco, memória Pai. espiritual, aonde for necessário, Os alimentos com a tua palavra. você tocar, Senhor, porque nós precisamos de um conserto diário contigo. É verdade. Abençoa o nosso pastor. Abençoa, mais sim, uma vez Jesus. que recebemos pela vida dele. Amém, O Senhor Senhor. sabe da importância que ele tem para Toma a nós. vida do teu Essa filho, vida Senhor. é mais importante para ti. Então que o Senhor continue atuando na vida do teu Amém, filho. Jesus. Que sabe, ó Deus, tem conduzido o seu rebanho, ó Deus. Amém, Em Jesus. nome É de verdade, Jesus, ó Pai, a festa possa perdurar aqui nesse local. Amém. Nós temos quando o Senhor voltar para nos buscar. Amém. Obrigada por tudo, porque o nosso coração está cheio da alegria. Glória a Deus. Obrigado. Senhor. Nós glorificamos, exaltamos e bendizemos o teu nome e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplausos a paz do Senhor Jesus. Amém. Os nossos irmãos aqui na palavra do Senhor, no livro do Eclesiastes 3, 11 até o 14. Eclesiastes 3, até o 11 até o 14. Aleluia, glória a Deus. Eclesiastes 3, 11 até o 14. Porque Eclesiastes é Eclesiastes ou pregador. Depois de Provérbios, Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Glória a Se o Deus. irmão do ar quiser ajuda, a gente pode ajudar o irmão do Salmo. Amém? Você pode ajudar sem pedir ajuda. Mãe. Amém, irmão? Todos acharam? É Eclesiastes 3, versículo 11 ao 14. Não tem. Eu lembro que o pastor, uma vez, ele tratou com a igreja numa escola dominical, e nesse, se não me engano, Marcos 20, Evangelho de Marcos 20, esse capítulo todinho. E na escola seguinte, ele perguntou, irmãos, entendeu Marcos 20? Mas não, olha, eu li um pouco, mas parei de na verdade, vocês são mentirosos, não tem Marcos. Mas aqui eu só falei isso porque é dele, né? A gente
atenta. E foi mesmo, foi uma frase da minha parte. O versículo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: tudo fez-se formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem não possa descobrir a obra de Deus, fez desde o princípio até o fim. Já tem conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrarem-se e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. Bendizemos o teu nome e glorificamos, Senhor, porque é sempre alegria. Uma alegria estar na tua presença, na tua casa, te bendizendo, com esta comunhão maravilhosa com os nossos irmãos. E te pedimos, Senhor, fala através da tua palavra, nesta manhã, os nossos corações. Meu Pai, que tudo aquilo que possa tentar impedir o nosso aprendizado, a nossa comunhão nesta manhã, seja repreendido em nome de Jesus. Abra, Senhor, as nossas mentes, todo o nosso entendimento. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém, amados. Vamos nos assentar. Irmãos, nós, nesta manhã, iremos tratar da doutrina da vida eterna e da eternidade. E aí alguém fala assim: pastor, mas a gente fala de salvação todo dia, né? A gente fala de salvação todo dia. Mas talvez a gente perguntar assim, e também, quando eu falo isso, irmão, eu nunca me coloco como que eu sei tudo e que os irmãos não sabem nada. E é muito fácil eu estudar e estar com tudo aqui na mão e perguntar aos irmãos para ver se o irmão sabe ou se não sabe. Isso aí é desnecessário, é querer aparecer. Porque se nós vamos aprender, iremos aprender todos juntos. Se eu vou estar aqui sabendo mais alguma coisa na ponta da língua, é porque eu estava estudando o assunto, porque eu estava estudando o tema. Então, nós sempre aprendemos juntos. Porque o que eu ia falar, mas talvez se a gente perguntasse assim um ao outro, mas o que é a eternidade, né? Talvez a gente ia usar várias coisas para trazer uma definição daquilo que é. Sabe, se você quiser sair daí um pouquinho mais, para você não ficar tortinha, senão tua coluna vai, que você é novinho, não vai sentir. Mas se fosse eu, no final do culto, eu já iria ter que sair praticamente carregado. Então, a gente não saberia definir. E é bom que a gente saiba o que são essas coisas. E aí, quando eu sempre falo e lembro, doutrina, todo mundo quando se fala de doutrina, pensa logo, meu Deus, que coisa horrível. A igreja, doutrina, irmão, doutrina quer dizer ensino. Doutrinar é ensinar. E as pessoas pensam que vai falar que tem que usar isso, que tem que ser aquilo. Não, irmão. Doutrinar é ensinar. E qual é a nossa doutrina aqui? É a palavra de Deus. Eu sempre falo isso. Qual é a nossa doutrina? Palavra de Deus. Por quê, irmão? Quando a gente começa a botar doutrina no homem, aí fica difícil, a pessoa vira ditador. Ao invés de ensinar, vira-se um ditador. Então a gente busca trazer dentro da palavra, mostrar pela palavra, bom dia, para aprendermos, porque se faz necessário a gente aprender dessa maneira. Então a gente vai tratar da doutrina da vida eterna e o que é eternidade. Conforme nós vemos aqui no versículo de Eclesiastes, e dentro do versículo ele fala assim, é bom que todo homem coma e beba e goste do bem, lá no versículo 13, de todo o seu trabalho, isto é um dom de Deus. E a gente vai tratar isso. Por quê, irmão? Viver a vida eterna, ter uma vida salva. Quando a gente fala de vida eterna, de salvação, tem muita gente que acha assim, não, viver a vida eterna é viver uma vida sem alegria. Viver uma vida de salvação tem que ser duro, rancoroso.
alegria. Pelo contrário, irmão, o crente ele é alegre, ele é feliz. Ele é feliz pela condição de salvo que ele tem. Pela condição de salvo, de ser participante da vida eterna. Só isso aí é o motivo da nossa alegria e da nossa felicidade em Cristo Jesus. Por isso que a gente sempre bate. Eu vou bater mais um pouquinho agora nessa manhã, para a gente não perder esse costume. Nós sempre aqui falamos contrário a essa doutrina, essa teologia ou teoria da prosperidade. Esse evangelho em que o homem tem que ser próspero, e a gente vê aí pessoas de sucesso ensinando o povo de maneira errada. Mas agora é minha vez, todo mundo foi rico aí, Abraão, Isaac, Jacó, Salomão e Davi, mas nenhum deles pediu prosperidade, nenhum deles. O Senhor falou para Salomão: Salomão, o que você quer, Salomão? Salomão falou assim: eu quero sabedoria e discernimento para governar o seu povo. Aí fala: Salomão, vou te abençoar. Você poderia ter pedido um monte de coisa, mas você não pediu riqueza, você não pediu bens materiais, mas o que você pediu, não pediu, eu quero ser próspero. Ele poderia falar assim: eu quero muita riqueza, prosperidade no meu reino, mas ele pediu sabedoria e discernimento. Então, quando eu vejo pessoas falarem que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque todos esses aí foram ricos, mas nenhum deles pediu se eu quero ser próspero, eu quero ter muito dinheiro. Eu, por exemplo, os irmãos sabem que eu falei: eu não quero nem ficar mais rico, eu quero ser milionário. Se eu sei se vou ser milionário, eu não sei, mas eu sei que eu tenho que trabalhar muito para isso. Eu não vou ficar aqui pedindo dinheiro dos outros e nem falar: Deus manda do céu e que eu quero. Não. Então, porque o meu objetivo é o objetivo eterno de Cristo Jesus. Então o crente, ele entende isso, ele já é feliz. Por quê? Porque ele é participante da vida eterna, ele é participante da eternidade com Cristo Jesus. Mas o crente tem que se isolar, viver enclausurado, e agora eu vou fazer uma caverna e um mosteiro e vamos viver ali, porque é assim que se vive a eternidade, a santidade? Certamente que não. A palavra de Deus diz que nós somos um povo santo, sacerdócio real, e que vivemos em meio a um mundo sujo, um mundo pecador, e que teríamos aflições. Mas o Senhor Jesus, ele mandou que nós estivéssemos com ânimo. Então, aí a gente já começa a viver o princípio do que é viver uma vida eterna, do que é ter a salvação em Cristo Jesus. Porque a gente fala assim: nós vamos morar na eternidade. E se às vezes pergunta a gente: o que é eternidade? A eternidade ela é pura e simplesmente a ela de toda a existência de Deus. Deus, ele é eterno, ele não tem princípio e não tem fim. E quando a gente trata de o Deus eterno, ele é sem princípio e sem fim, ele não é esse sem princípio que a gente fala por aí. Fulano não tem princípio, é sem princípio. Não é isso não. Nós estamos falando da autoexistência de Deus, atributos de Deus. Então, Deus, ele é eterno, ele existe por si mesmo. Então, ele está onde? Ele está na eternidade, e ele habita na eternidade, que é o tempo, é a era de toda a existência de Deus. Ele não tem princípio e ele não terá fim, porque ele é eterno, ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Então a gente já começa a entender: a eternidade é toda a existência de Deus. Mas a gente fala que nós iremos morar na eternidade. Talvez as pessoas não saibam, mas a palavra de Deus, ela diz que Deus habita na eternidade. Ele sempre existiu. Antes da criação de todas as coisas que nós estamos vendo aqui, Deus já era Deus. Eu vou pedir para que um irmão abra em Salmos de número 90, no verso 2, e leia para nós. Salmo 90, verso 2. Antes que os
Então, quando a gente fala aqui, a eternidade, ela é de toda a existência de Deus, nós estamos falando que antes que tudo isso aí se formasse, antes que todas essas coisas tivessem acontecido, antes da criação, Ele é Deus. Então, a gente está falando, Deus é autoexistente. Pastor, Deus foi criado? Não, pelo que a Bíblia diz, não. Mas o que era antes de tudo isso, irmão, só Ele pode falar. Se eu quiser falar aqui, explicar, eu estou falando soberbamente, porque eu vou falar de algo que eu não sei. A nossa mente, ela nem consegue alcançar. Se a gente lembrar lá de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra ela se forma e vazia. A gente entende muito bem. Tinha nada, e Deus criou, e foi fazendo, e foi, formou os montes, a terra, o mar, o céu, as estrelas, os astros celestes, os animais, a erva da terra, o homem no sexto dia. Mas aí se alguém virar para você, para mim, para qualquer um, diante disso, a nossa mente não consegue. Porque é a eternidade de Deus. O que Deus revelou, Ele nos revelou. O que Ele não nos revelou, Ele guardou para si. E aí nós vamos saber aonde? Na eternidade. Talvez se Ele quiser nos revelar. Se Ele também não quiser me revelar, eu estiver lá do lado dele. Bom, parte muito bom. Porque a vida aqui é tão difícil, a gente luta tanto para viver aqui, os percalços são tão grandes, e não é novidade. Você lembra da vida do Senhor Jesus? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Fica subentendido que com o Senhor nós iremos também vencer todas essas coisas. Então a gente falou que Deus ele habita na eternidade. Eu gostaria que algum irmão abrisse em Isaías 57:15. Quem achar pode ler. Isaías 57:15. 15. Isaías 57, versículo 15. E aí nós vamos ver a habitação de Deus, aonde nós iremos morar. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habita, e também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Amém? Amém. Então por isso que a gente fala assim, eu vou habitar na eternidade. E aí se tu perguntasse muitas vezes assim, você está esperando, mas por que você fala que vai? A Bíblia não diz que nós vamos morar lá, entendeu? A palavra diz que Deus mora onde? Ele que habita na eternidade. E aí chama o lugar onde ele habita de um lugar santo. E aí a gente entende que, além de Deus ele morar na eternidade, logo de cara também, a gente entende que sem santidade é impossível conhecer Deus Senhor. E a gente sempre bate nisso, irmãos. O crente ele é santo. E eu gosto bem de frisar: ser santo não quer dizer ser perfeito. Ser santo é ser separado daquilo que te afasta de Deus. Ser separado do pecado. Pastor, mas a gente não erra? Sim, nós erramos. Mas nós não vivemos na prática do pecado. E esse é um processo muito interessante na nossa vida. A gente aceita Jesus. Mas quando a gente aceita Jesus, se tínhamos um monte de coisa que nos afastasse da presença, da comunhão com o Senhor, o que a gente faz? Eu vou começar a botar de lado, não é assim? Não, vamos separar disso, eu vou largar isso, eu não quero mais isso. Por quê? Aceitamos Jesus. Aí a gente coloca a vida ali direitinho, o que a gente quer fazer? Vou batizar. É assim, irmão. Eu me batizo.
E aí agora eu vou caminhar. E começa-se um processo de santificação na nossa vida. Por quê? A nossa carne, lembra que nós falamos na semana passada, quando estudamos a doutrina do pecado? A natureza humana, a carne humana, ela é uma natureza caída. Ela se inclina para o mal automaticamente. Ninguém precisa ensinar o outro a pecar, não, a fazer coisas erradas, não. Ninguém precisa falar assim para você, ó, você acordou 6 da manhã, tomou um café, comeu um pão, 6 da manhã, ó, meio-dia você vai ter fome. Você não precisa fazer isso para ninguém, não, a não ser se essa pessoa estiver doente. Porque meio-dia, o corpo dela, a carne dela vai falar assim, ó, você está com fome. E se não bebeu água esse período todo, vai falar assim, ó, você está com sede também. E eu estou usando essa questão de alimento e de água, mas todas as outras coisas, todas as vontades humanas, elas vêm sem que você precise ser alertado sobre isso. Ou seja, é a natureza humana caída. E aí o que acontece? Como é que a gente trabalha isso, Senhor? Eu vou lutar contra todas essas coisas. Aquilo que a gente sabe que é errado e que ninguém precisa nos avisar, eu sempre falo isso. Eu falo, ó, meus erros, ninguém precisa nem me apontar, ó, você erra nisso ou você falha nisso aqui. Eu sei. Todos nós sabemos. Mas o processo nosso com Cristo Jesus, quando a gente entende o que é a vida eterna, que é algo muito mais sério do que um levantar de mão, um bater de palma e chegar, é hoje o dia, e essas liturgias que a gente vê por aí, ministérios de dança, e pessoas que só vão à igreja para cantar, ou para ouvir um cantor, e eita glória, e isso são jargões populares que não levam ninguém a nada. A vida eterna e a salvação, a doutrina da vida eterna e da eternidade é você ter um compromisso com Deus, saber que Deus habita na eternidade, conforme nós falamos que tudo que Deus faz, Ele dura eternamente e que Ele habita na eternidade e que a eternidade é o lugar santo, e por isso que a Bíblia diz que sem paz, sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Amém. Aí já cai por terra aquela questão de salvo uma vez, salvo para sempre. Porque alguém vai abrir, os irmãos podem abrir Hebreus 12, 14. E aí a gente vai entender o porquê dessa situação. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Só entende isso aí aquele que entendeu o que é vida eterna, o que é evangelho da salvação. Porque se você tem um evangelho de aparência, sem compromisso com o Senhor, você vai levar a vida de qualquer jeito. Camarada, eu me converti, eu traía minha esposa, eu traía meu marido, eu fazia isso e tantas outras coisas, e vou levar a mesma vida. Você está se enganando. Eu vou continuar com o mesmo pecado. Eu xingava todo mundo, brigava, fazia e acontecia, e continuo sendo, se olhar para mim atravessado, eu já vou. Meu irmão, ou a gente tem um encontro com o Senhor Jesus, ou a gente não tem um encontro com o Senhor Jesus. Ou a gente vem caminhar na presença do Senhor para ter uma novidade de vida, ou seja, uma nova vida, ou a gente não vem. Ou você está na eternidade, onde é o lugar, onde é a habitação de Deus, e que é chamado de um lugar santo, ou você não quer. Ou vai buscar a paz com todos e a santificação, ou você vai se conformar em nunca mais ver a face de Deus.
que é o nosso Senhor. Por isso que a gente diz aqui, sempre essa mesma coisa. Hoje, esse período que nós estamos voltando a ter culto, as aulas das crianças em si, elas não têm acontecido ainda. Mas no próximo domingo, eu acredito que já vai retornar as crianças. Mas o que as crianças, elas aprendem lá dentro, não é diferente do que a gente aprende aqui. Por causa da idade deles, eles ficam separados, tem as professoras que os ensinam. Mas o ensinamento deles não é diferente do que a gente. Aqui a gente estuda a palavra, lê a palavra e ensinamos a palavra também para eles. Eu sempre costumo falar que mas as crianças aqui não brigam. Não. Até depois do culto eles brigam, se correm e as mães ficam preocupadas. E eu falo assim, minha irmã, deixa, as irmãs são isso, se eu estiver falando aqui o contrário, as irmãs podem me interpelar e falar que eu não estou falando a verdade. Eu falo, deixa a criança brincar. Só tome cuidado para ela não se machucar. Por quê, irmão? A gente não pode trazer a criança para a igreja e vizinhar a criança e ela vai acabar achando que a igreja é um lugar ruim para ela vir. Mas na hora do culto, na hora do aprendizado, não tem que brincar também não. É seriedade, reverência, aprendendo que é adoração ao Senhor. Dia de ceia não tem aula para criança. Mas meu filho tem 2 anos de idade, bebê de colo. Deixa ele aqui contigo. Vai chorar, não importa, deixa chorar. Vai fazer bagunça. Deixa, porque vai aprender. Irmão, é necessário que a gente aprenda a palavra pela palavra de Deus. Amém, Jesus. Aleluia. A gente tem que entender, igreja, culto, aprender a adorar a Deus, aprender os caminhos do Senhor para a salvação, para a vida eterna. Brincar, a criança vai brincar em casa, vai ter vários lugares que ela vai poder brincar. Está me entendendo? Agora a criança não está nem indo para a escola, está tendo um tempo muito maior de brincar. Mas aqui é aprender o que é vida eterna, o que é salvação, porque o que a Bíblia diz? Ensina o menino no caminho que ele deve andar. Então a gente tem essa preocupação. E desde já a gente tem que aprender, que é com santidade. Não é brincando, mas eu posso ser crente um pouquinho hoje e amanhã ali fora, de outra manhã, se você fizer assim, você está em pecado, você está se profanando. Semana que vem a gente vai tratar o santo do profano, em nome de Jesus. Então o que acontece? A gente tem que ter esse zelo. Mesmo que eu sempre falo que isso não atrai muita gente. Mas os que são atraídos são porque querem conhecer a verdade. Que querem ter verdadeiramente uma mudança de vida. Porque se a gente começa a caminhar, tu aprende que Jesus é só para te dar um carro novo, que tristeza, coisa triste. A própria palavra diz que os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se forem ruins, quão grande delas será você. Ou seja, qual é a visão que nós temos do Evangelho? O que bate dentro de nós? Eu quero ser salvo. O Evangelho é para salvar a minha vida. O Evangelho é para a eternidade. Jesus Cristo, ele mudou o meu viver, mas ele mudou o meu viver para que eu viva para ele agora. Jesus mudou o meu viver. Se eu continuo vivendo a mesma coisa, de nada de novo. Pode falar, irmão, o que quiser. Falar, ou perguntar, tirar alguma dúvida, acrescentar algo que vai corroborar aqui conosco, não tem problema. É que se deixar eu falar, eu falo muito e aí eu vou falando mesmo. Tá, irmão? E hoje a aula pode, né? Para quem não sabe, a aula hoje é justamente exclusivamente para isso. A gente aprender do Senhor, e se a gente tiver que tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, a gente pode ficar à vontade. Eu lembrando, né, trazendo o assunto que está sendo falado de hoje, eu lembrando que eu tenho 21 anos com a minha esposa. Aqui, 20 anos. E essa igreja aqui, a qual foi fundada há 6 anos, né? Para eu fizer isso. Agora, e eu tenho 5 anos de casado nele. No dia 14 agora de agosto, que
fizemos 5 anos de casado, né? E a gente já vivemos juntos. Agora, com tudo isso faz 21 anos. Nosso filho está aqui, Cristiano, 11 anos. E assim, foi o que eu estou falando, é uma definição. A gente já tinha até caminhado, né, em outros locais, mas assim, ninguém nunca chamou para o compromisso. Qual é o compromisso? O compromisso é com a verdade, com a verdade. A verdade é a palavra. O que você precisa fazer? Você vai ser perfeito? Não. Mas você tem que se transformar. Qual é a transformação? Eu tenho que mostrar para o A, para o B, para você? Não. É você e Deus. E o que a gente foi fazendo? Aí a gente começou caminhando, né, pastor? Como? Não. A gente tem que se assentar. Vamos casar. Senhor, muda a nossa trajetória, a nossa vida. A gente quer entender isso. A gente quer entender de eternidade, de salvação. A gente não quer viver para as coisas desse mundo aqui. A gente vive, faz as coisas aqui, naturais, porque é normal, mas a gente tem necessário. Não é uma perfeição, mas o que nós fizemos? Primeiro, eu fui, cheguei com o pastor e falei, olha só, tem uma irmã que já tem uns 10 anos que a gente não se fala. Primeira coisa que eu quero é que a gente ore para poder se transformar esse empecilho, que é um empecilho. Aí eu, pouco antes, né, aí a gente fui lá, conversei com a minha irmã, ela ia embora, e nós voltamos a nos falar depois de 10 anos, glória a Deus, foi felicidade. Aí eu teve o batismo, eu fui batizar. Logo na semana seguinte, assim, né, nós já tínhamos o casamento preparado, agendado, nós casamos direitinho na igreja, teve o culto, né, para poder fazer a presença, foi uma benção. Minha irmã, minha família foi na igrejinha, até na casa ainda do pastor aqui embaixo. E assim, foi uma benção. Aí depois de um tempo você vai lembrando, ó, fulano, eu estou brigado com um amigo um tempão. Aí a gente vai lembrando, a gente vai tentar seguir a paz com todos, né? Isso. E aí vai lá, senhor, me perdoe, meu amigo. Casou e se batizou, né? Eu casei, mas eu me batizei primeiro. Não, primeiro ele batizou e casou. Eu batizei, depois casei. Ele batizou, não, casou e batizou. Casou e isso, Casou para regularizar. Isso, casou, depois batizou. Isso, casou e batizou, é isso aí. Ele casou primeiro. Casou na tua, tá, irmão? Não seguiu direitinho, eu falo na igreja. Ele batizou as testemunhas porque a Agora, boa Ele casou e ele batizou. A igreja Tinha a ordem da coisa. e lá ele ainda era menor que aqui. Tinha o triplo do que tem aqui hoje, a rua. Tinha telão, teve telão na parede, tudo. E foi uma. Gente assim na escada, quem conhece lá? É só família. Aí botou um telão do lado de fora, ficou gente sentado assim no meio do filho. E a bênção que eu quero falar para os irmãos é que. Casou e batizou, isso mesmo, casou e batizou. Hoje eu estava aqui logo Eu inverti a ordem do negócio. Logo no princípio aqui no culto, né, pastor? A gente estava conversando, eu estava falando com o pastor, aí a gente faz um ano que eu estava caminhando direitinho com o Senhor, eu falei, eu pedi ao Senhor, me sustenta, mais, me sustenta mais. E aí passou né, pastor? A gente conversando aqui 2, 3, 4, 5, e até hoje, o que eu falei para o Senhor, pastor? Até hoje, com 5 anos, peça ao Senhor, continua nos sustentando. Porque a gente sabe que é duro, é difícil, o próprio Senhor Jesus nos orientou para que nós tenhamos bom ânimo, pelo mundo nós teremos aflições, mas nós temos que agradecer a Deus porque Ele está nos dando a oportunidade de entender esse projeto que Ele tem para nossas vidas, que a única coisa que Ele nos prometeu foi a salvação e a vida eterna. É isso que a gente tem que nos alegrar verdadeiramente. Porque se a gente depender da circunstância que o mundo aí fora tenta nos apresentar, a gente vai até achar que aquele momento ali é legal, mas é tudo passageiro e momentâneo. E aí, pode falar, minha irmã? Não, e colaborando com Sim. experiência de testemunho, foi no início, né? A pastor Pedro fazia o convite a gente. E aí fui. Ela me chamou, minha irmã estava indo. Aí eu chamava o Cristiano. Vamos, Cristiano. Aí quando chega no serviço, sentada. Aí eu, vamos, cara. Não, estou cansada. Aí eu
chamo mais. Agora, quem vai trabalhar é o Senhor. Glória a Deus. Amém. Até que um dia eu fui, não chamei, e aí ele viu. É o Espírito Santo, eu creio, que tocou nele, né? Mostrou a ele. E aí ele foi convidado para um churrasco, né, que gosta muito. Foi ao churrasco, depois dali, o senhor trabalhou assim, verdadeiramente, sem precisar chamar ninguém, mostrar ele mesmo que foi e se definir no Senhor. Amém. Então, é o que a gente fala, porque a caminhada é esse processo de santificação. A gente frisou bem a respeito dele ter casado e ter batizado, porque posso abrir aqui tem gente que conversa, pastor, só pode batizar se for casado, ou quem vive junto maritalmente não precisa casar. Eu tive essa discussão com várias pessoas que falavam assim, pastor, pessoa está vivendo, aceitou Jesus, vive maritalmente, não é casado, sou batista, eu falo não. Aí a pessoa, isso, sou pastor ruim, o senhor está lá, aceitou Jesus. Aí eu vou falar literalmente. Eu falei uma vez com uma pessoa, essa pessoa era crente, hein? Crente. E hoje também é pastor também. Pastor, eu sou batista. Eu falei, não. Deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa que usa droga. Falei assim mesmo. Eu usei, na realidade, eu usei até o nome da droga, né? Para impactar bem. Porque eu não vou usar que não necessito. Mas se a pessoa usa droga, chega para você e fala, eu quero me batizar e vou continuar usando droga, não vou parar, não vou batizar. Mas eu falei a mesma coisa. A pessoa está vivendo ali materialmente. A palavra de Deus diz que eles estão em fornicação e vão continuar fornicando. Mas o que tem? Eu falei, pai, Apocalipse diz que os fornicadores não entrarão no reino de Deus, não vão para o céu, vão para o inferno. Aí eu vou falar, vem cá, filho, vem cá, minha filha, eu vou batizar para te agradar, para ter mais pessoas na minha igreja e está ensinando pessoas a irem para o inferno. A igreja é para ensinar pessoas a irem para o céu, mudar de vida, é vida santa, é santidade, acabou. Porque tem gente aí, irmão, fala assim, que Deus só quer o seu coração. Deus quer o coração, a cabeça, a perna, o tronco, a mente. Deus quer tudo. Ou seja, é uma vida verdadeiramente o quê? Totalmente transformada na presença do Senhor. A gente vê esse discurso por aí. Não, que não é isso não, né? Não, Deus ele quer transformação total. E é a chamada metanoia, a mudança de mente. O mais fácil é você mudar por fora. Então, isso que eu falo. A santidade, ela não está pura e simplesmente só no que você veste, mas no que você pensa, na maneira de quem você é na presença de Deus. Amém. Tudo bem. O salvo, ele anda decentemente. Né? E isso aí a gente não vai entrar nesse método da questão, porque roupa não salva ninguém. Mas o salvo se veste decentemente. Fala, minha irmã. Como o senhor falou, é mudança. E obediência, porque esse marido me chamou, eu, meu esposo, de início, novo, conversou com a gente sobre algo que eles faziam, que não era certo, e a gente achava que estava ajudando as pessoas e não estava, na verdade, falou, precisa mudar, é errado. Mas mostrei biblicamente, não foi? Biblicamente, na palavra. Está errado, e isso já vinha me incomodando antes. Então foi uma confirmação do Senhor Jesus, através da vida do pastor, de chamar e ensinar o certo através da palavra de Deus. No primeiro momento, a gente fica meio assim, né? Achando dói, achando que, não, mas é melhor obedecer do que sacrificar. E aí, tudo fluiu, ficou melhor, entendeu? Tirou um peso de nossas vidas e foi gratificando, glorificando o nome do Senhor, porque era um erro, era um pecado, e o Senhor tirou da nossa vida e nos justificou. Para a honra de Deus, talvez, o irmão fala, como é que a gente vai viver sem isso? Irmão, quando Deus abençoa a sua vida, você vai preocupar com o que foi lançado fora nós. Mas eu tive que tirar isso da minha vida. Amém.
Amém. Deus, ele sabe do que ele faz. Então a gente já entendeu que é a eternidade, o tempo de Deus. A eternidade é o lugar onde nós iremos morar. Só que não iremos morar de qualquer maneira. É com santidade. E santidade é aquilo que eu falo. Não é ter santidade para aparecer para nada e ninguém. É você e Deus. Eu sempre falo isso, irmão. Eu fico muito triste, para não falar chateado, com pastores que ensinam ovelhas a dependerem do pastor. O pastor, ele tem que ensinar a ovelha a depender de Jesus, ter intimidade com Jesus, saber que a salvação dele é você e Deus, a tua vida santa é você e Deus. Não tem que, mas será que o pastor ele orienta assim, porque ele tem essa missão dada por Deus, e amém. Mas eu não posso ter aqui um monte de ovelhas dependendo do pastor. Um pastor perto, eu sou santo, eu sei agir, não, irmão. Vida espiritual é você e Deus. Ninguém precisa, olha, você está errado, é a barra da saia. Não, irmão, é você e Deus toca no teu coração. Deus vai te orientando a dar certo. Minha filha, minha serva, não está legal desse jeito, não. Meu filho, muda aí dessa maneira. E você, sabe o que a gente falou? É Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Aí a gente vai ver qual o valor espiritual da ideia. Quer falar, minha irmã? Pode falar. Sim, minha irmã. Eu e a minha irmã tivemos essa experiência. Garanto que você lembra disso, né? Essa semana nós tivemos isso. Sim, minha irmã. Porque aconteceu uma situação, aí eu, na mesma hora, eu liguei para ela e falei assim: minha irmã, aconteceu isso. Eu vou fazer dessa forma. Aí ela falou, amém, irmã. Só um segundo, irmão, se tiver o dedo muito forte, aí bota mais fraquinho aí, para melhorar a questão aí do frio aí com o pessoal, tá, irmão? Se vocês quiserem. Eu só não falo para desligar, porque a gente tem um protocolo a ser seguido, tem que ter um lugar bem ventilado, tá, irmão? Senão, bota ele mais fraquinho, não sei, para não matar o povo aí de... Aí tá bom. Fala, meu irmão. Então, aí eu liguei para ela imediatamente, eu falei, irmã, aconteceu isso. Falei, porque quando a gente está assim, né? Quando a gente está para fora. E eu falei, minha irmã, eu vou fazer dessa forma. E ela ficou calada, calada não, ela falou, irmã, amém. Então, tudo bem, vamos orar, né? Você vai fazer assim, né? É isso aí, mas tudo isso é porque depois que a gente põe a nossa vida na mão do Senhor, não é mais a nossa decisão. Então, se a gente tiver parar, raciocinar, deixa eu falar. E aí eu falei para ela, vou fazer então. Aí paramos de falar, peguei o meu fone, botei os joelhos no chão. Falei, Senhor, é isso. Mas Senhor, eu desabafei com Deus. E quando eu acabei de falar com o Senhor, o Espírito Santo me tocou na hora, não faça nada. Não faça nada. Deixa como está. Quem faz sou eu. Aí eu liguei para ela, falei, eu não vou fazer mais não. Aí ela veio, minha mãe ia falar isso com você, mas eu deixei Deus falar. E ele fala, se você estiver na dispensação do Senhor, Se entregar na mão de é Deus. verdade. Agora, se não quiser parar, raciocinar, deixar na economia de Deus como o Senhor fala, aí é difícil. É E verdade. a gente, na tribulação, a gente não vai escutar por nós. E depois a gente vai botar na conta de Deus. A gente muitas vezes fala que confia em Deus. É disso, olha. Confia em Deus. Eu sirvo a Deus. Mas na hora de deixar Deus agir, entregar na mão de Deus, a gente quer fazer do nosso jeito. E aí a gente atrapalha tudo. Mas isso tem tudo a ver com a vida transformada. Porque é natural do homem agir da maneira que ele acha melhor e imposto. Bateu, levou para toda ação de expoliação. Mas nem sempre é dessa maneira. Não é dessa maneira. Depois que a gente está na presença, não é muita gente. Então, a gente é aquela pessoa que foi no passado, né? Por quê?
é o que a gente vai falar assim, qual é o valor espiritual da ideia da vida eterna? Ela dá esperança ao homem, não mais somente para contar o tempo nessa vida aqui, mas também na vida, na eternidade. Porque o homem que se entrega a Deus, ele tem que ter o favor de quê? Nós tiramos Deus Salmo no 90, no verso 12, pedir a Deus um coração sábio. Para quê? Para que quando essas situações da vida acontecem, você saber resolver, agir, ou você não vai agir de maneira nenhuma, vai esperar. Porque Deus ele tem 3 maneiras de falar com os seus filhos. Ele vai falar. Você fala, Senhor, eu preciso, eu quero, eu necessito. Aí ele vai falar para você, sim, eu dou. Mas também ele pode falar assim, não dou. Não é a hora. Ele também pode falar assim, espera. Mas como é que você encontra isso? Pedindo a Deus um coração sábio. Salmo 90, verso 12, quem achou pode ler. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém. Então, irmãos, aí já começa a entender. Olha o valor da coisa, de como você entende da salvação, como você entende da vida eterna, que foi gerada em você a esperança de viver ao lado de Deus. Você já passou, ensina-me a contar os dias. Por que é contar os dias? Ensina-me, Senhor, como é que eu vou me conduzir na realidade da vida, no meu dia a dia, nos meus afazeres, no meu lar, na minha família, com o filho, como esposa, como esposo, no meu trabalho. Ensina-me, Senhor, por quê? Porque você começa a valorizar tudo melhor. E eu ainda vou falar uma coisa: aquele que vive a eternidade em Cristo Jesus, ele passa a ser um ser humano melhor. Porque a palavra de Deus, ela nos aconselha a amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não é assim? Mas ensina a ter paz com todos, viver em santidade. Tudo isso que o Senhor nos ensina, e muitas vezes nós precisamos abandonar, gera qualidade de vida no nosso dia a dia. Aí a gente, eu estou trabalhando, mas eu tive a oportunidade de ter um lucro indevido. Não vai fazer, se você é convertido. Eu tive uma experiência com um parente meu, tiveram lá um problema, um rapaz agrediu um outro rapaz que ele não era gente boa, ele era criminoso, mas ele aceitou Jesus. E o outro deu uma garrafada nele, quase que o matou e se pegasse na jugular. E aí falaram assim, ele era bandido, e se eu fosse fulano, eu tomaria cuidado, porque ele era bandido lá do Sopagão. Eu falei assim, mas se ele teve um encontro com Jesus, se ele é crente, ele não vai fazer nada. O rapaz foi meditado, e graças a Deus não morreu, se recuperou e falou assim, não vou fazer nada por ele. Eu vou entregar na mão de Deus. Sabe o que é isso? Ele entendeu o que é a eternidade. Ele entendeu o que é a vida eterna. Irmãos, é difícil falar isso, tomar uma garrafada no pescoço, e o camarada queria te matar. Ele não deu garrafada, ele já meteu o gargalo, quebrado. Você fala assim, eu não vou fazer nada com ele. Isso é quando a pessoa, ela entende o que ela, ele já não tem mais dúvida do que é servir a Deus. Acabou isso aí, esse negócio, essa vidinha de brincadeira, chega na igreja e canta, e ministra, e faz. As pessoas pensam que isso é santidade, as pessoas pensam que isso é servir a Deus. Eu falo, chega gente na igreja e você toca violão, vem cá, não, meu irmão, tem que saber se a pessoa é convertida ao Senhor. E pega uma pessoa desse jeito, põe para trabalhar, põe para fazer, ao invés de você ajudar a pessoa,
você destrói a vida da pessoa. Eu lembro aqui que nós tivemos alguns problemas que passaram algumas pessoas aqui que tinham conhecimento de instrumentos e tal. E nós somos uma igreja pequena, nossos recursos financeiros, eles são pouco mesmo. E alguns irmãos falam, poxa, pastor, não pega a pessoa que não usa. Eu falei, mas a gente tem que se converter primeiro. Não tem como você botar uma pessoa que não é convertida para trabalhar, para fazer a obra de Deus. Tem que ter entendimento. Opa, vida eterna. Opa, é salvação, é eternidade. Quero estar ao lado de Deus, mas de que maneira? Mudando santidade. Quando você é chamado à atenção e você fala, que bênção, Senhor, eu estou ouvindo esta palavra que me faz fazer uma reflexão com a minha maneira de viver. Por isso que a gente preza por essas questões aqui na nossa. E aí a gente, o texto que nós lemos fala que o homem pedindo, o Senhor ensina a ter um coração sábio para andar na sua presença, porque a gente tem que pedir o quê? Sabedoria para viver. Ó, eu anotei aqui os seus projetos profissionais, para ter na sua escola, no seu estudo, as crianças aqui. Ah, mas eu vou porque eu tenho mente boa, mas tem que já desde já aprender. O Senhor abençoa. Eu lembro que uns 2 anos atrás, na casa chegou para a escola. Mas o que foi? Olha, eu passei por recuperação. E isso para mim foi muito difícil. Eu falei, vem cá, vamos sentar aqui. Você já orou, Senhor? Fala, Senhor. Aí eu cantei um hino antigo. Eu falei assim, um pedaço do antigo, fala assim, se tudo está perdido, resta a esperança. Jesus Cristo é o Senhor. Eu falei, não tem nada perdido. Ora o Senhor, busca no Senhor, mas só que você vai estudar. Aí quando você estudar e você for fazer sua provinha, o Senhor vai te lembrar de tudo aquilo que você estudou. Mas só acho que 10, 15 dias, se eu não estiver enganado, ela toda feliz, fui aprovada, passei de ano. Ah, pastor, isso incentiva, ensina a criança que nós somos dependentes do Senhor. E por quê? Porque quando a gente vive essa salvação, a gente está entendendo todas essas coisas. Você vai começar o seu projeto profissional. O Senhor, porque, embora a gente não tenha aqui a pregação do Evangelho da prosperidade, ninguém aqui é contra de que os irmãos sejam prósperos, não. Eu sempre falo, trabalhe, se tem uma profissão boa, coloque em atividade, peça o Senhor para abrir as portas, se necessita de cliente, peça o Senhor para que envie, mas antes de tudo isso, seja crente. Tenha que uma vida transformada. Eu gostaria que, por quê? Quem tem um coração sábio, quem tem uma intimidade com o Senhor, ele acaba alcançando o quê? O favor de Deus. Só tem como alcançar o favor de Deus tendo uma vida na presença do Senhor. Uma vida. Não adianta querer, eu quero que Deus faça isso na minha vida. Por isso que eu falo, oferta, dinheiro, não move o coração de Deus. Pastor, vou injetar 1 milhão na igreja. Bom, se você for crente, também pode nem injetar nada que está tudo certo. Mas não é 1 milhão ou mais que vai te fazer servo de Deus, vai te fazer mover, viu? Deus olhou para a minha oferta, Deus não olha para dinheiro, Deus não precisa de dinheiro. Nós precisamos de dinheiro. Nós precisamos pagar aluguel, não sempre falo isso. Aluguel é luz, e na nossa vida a gente tem que comer, precisamos vestir, conta de luz, tudo isso. Se eu der o dízimo maior, você é mais abençoado. Mentira, irmão. Vai ser não. Você é abençoado na medida que você tem intimidade com o Senhor. Você alcança o favor de Deus cumprindo a palavra. Provérbios 8, 35. Provérbios 8, 35. Porque o que achará a vida alcançará favor do Senhor. Amém. Fale de novo. Porque o que achará a
E esse aí, deixa eu explicar. Depois que os irmãos leiam Provérbios 8:35. Depois os irmãos leiam esse versículo, esse capítulo todo em casa, e aí os irmãos vão entender o que eu vou falar. Esse me achar não é achar Deus, não. Esse me achar é achar a sabedoria. Tá? Estou lendo. Senhor, ensina-nos a ter o coração sábio. E o contexto desse capítulo de Provérbios 8:35, se a gente ler ele fora do contexto, viu? Aquele que é achado, mas esse contexto é a sabedoria, falando que aquele que encontra a sabedoria, aquele que me achar a sabedoria, encontrará o favor de Deus, não é isso? Encontrará o favor de Deus. Ou seja, quando a gente entende que a vida eterna, ela faz parte da nossa vida, nós adentramos esse projeto, nós zelamos para ter uma vida de santidade, nós zelamos para ter uma vida transformada na presença do Senhor, aí a gente começa a ter a sabedoria para viver dessa maneira. Vou deixar você falar, por quê? Sem a sabedoria de Deus, a gente sai chutando pedra aí para tudo quanto é lugar. Eu vou deixar que a Luciana pediu primeiro, depois eu vou pela hora. Então a gente sai chutando a pedra de qualquer lugar. Ah, tem um saco ali que está cheio, eu vou chutar porque eu não estou mais aguentando. Aí você fala, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento. E aí o homem que encontra a sabedoria, ele vai achar o favor de Deus. Por quê? Porque ele vai passar a dominar a sua própria vontade. Ele vai começar, lá que a gente fala em Gálatas 5:22, ele vai ter o autocontrole, ele vai se dominar, ele vai saber de que maneira se portar nas situações mais difíceis que ele possa encontrar na sua vida, mas só com a sabedoria do Senhor. Fala, minha irmã, depois falou. Pela graça de Deus também, todos os dias eu peço sabedoria a Deus. Sim. Como eu percebi que Deus estava trabalhando na minha vida, me dando essa sabedoria, pela minha maneira de orar, mudou. A minha forma de oração mudou. E foi assim, automático. Porque a gente, quando não tem um pouquinho de sabedoria, a gente ora, ai Senhor, eu queria tanto isso, ou faz aquilo, olha isso, olha aquilo. E quando a gente adquire um pouquinho de sabedoria, a gente começa a falar assim, Senhor, tudo o que for necessário para a minha vida, eu aguardo em ti. E o que não for, o Senhor tira. E eu costumo falar uma coisa que as pessoas do comento até acham engraçado, mas é real. Eu falo, Senhor, não faz a minha vontade, não. Não faz a minha vontade, faça a sua. Porque até o dia de hoje, não, até a minha conversão, foi feita a minha vontade, só deu um. Deu problema, né? Entendeu? Deu muito problema. Eu não sei o que eu quero, eu não sei pedir, eu não sei nada. Então, Senhor, faça a tua. E aí eu entendi que Deus estava me dando sabedoria para pedir. Porque até para pedir você tem que ter sabedoria. Não é porque a gente tem orações que a gente usa como se Deus fosse na terra. Verdade. E na verdade a gente tem que se colocar na posição de colocar no nosso lugar. Eu até trouxe no outro dia, a gente quando almoça, janta, toma café, eu trouxe que a gente fala assim, Senhor, que não falte na minha mesa. Às vezes a gente não fala para o Senhor, te glorifico por essa refeição que eu estou falando. Às vezes a gente pede mais, Senhor, que não deve faltar na minha despensa, na minha mesa. Mas às vezes esquece da graça da Deus. Senhor, te glorifico por esse povo, estou comendo, mas é isso. Amém? Amém. Fala. Esse texto, Provérbios 8, vai começar lá no 22, que fala a sabedoria de Deus e eternidade. Ele é um texto duro, ele é um bivalente. Ele fala, ao mesmo tempo que está falando da sabedoria, justamente ele está falando do próprio Jesus. Se vê todo o contexto, que fala que a sabedoria, fala que ela, por um caminho, e a gente nem sabe o que é o caminho, a verdade é o que isso é para nos dar um entendimento. Quem quiser pode ler em casa, bem esse texto, no capítulo 8. E dentro todo ele é bom ele, que o texto ele é aplicado no contexto. O pastor aqui, ele não vai ler o capítulo todo, senão fica até às 6 da tarde. Isso. Mas ele pega um texto chave e ele sempre orienta os irmãos fazerem o quê? Leiam em casa. E nós prezamos aqui na igreja, leitura da palavra. Então, aqui vem falando desde a criação, mas como sabe que a gente
que a Bíblia, quando a gente vai entender, você tem que criar outros textos para fundamentarem o texto. Você não precisa do livro da filosofia. A Bíblia fala, no princípio era o verbo era Deus, ele estava com Deus. E aqui está falando da sabedoria, mostrando que isso vai em mão, quando fala no princípio é o verbo. A própria pessoa de Jesus, a própria pessoa de Jesus. Então, quem tem Jesus na nossa vida, quem tem a sabedoria, tem uma forma de viver diferente. Não é um discurso, não é um falar. A forma de vida que a pessoa tem, você vai falar, esse aí tem Jesus, esse aí tem sabedoria. Porque ele está falando que essa é a forma de alcançar a vida eterna. Porque ele achará e alcançará a vida em favor do Senhor. Como fala a vida em Deus, irmãos, a vida eterna, porque Tudo Deus que é faz eterno, eterno. tudo que ele faz é eterno. Então, deixa claro. Quem tem a sabedoria, quem tem Jesus na vida, ele vai provar esse ponto, por intermédio do testemunho de uma vida transformada. Verdade. O que você falou, a sabedoria ela está relacionada à graça. A sabedoria ela está relacionada à graça. Por quê? Conforme ele já falou, lá em Isaías fala do Espírito de sabedoria, que é o próprio quem? Senhor Jesus. Por isso que a graça, ela trouxe o quê? A vida eterna para o homem. E a Bíblia é tão rica. Isso. Fala da questão da polissemia bíblica, dos múltiplos sentidos. Se você pegar o texto, a partir dele você vai fazer um estudo prolongado. Aí não dá para fazer isso tudo num dia. Tem que ficar um dia inteiro. A gente traz umas panelas aí faz um almoço, come, descansa, aí depois volta. Mas aí dando continuidade. E quando a gente ordena a nossa vida, no nosso tempo, no nosso dia a dia, com a esperança da vida eterna, aí tem uma pergunta. Você vai levar o que? Uma vida de qualquer maneira? Pelo contrário. Você passa a fazer as coisas de maneira melhor. Que a palavra do irmão aqui, tudo aquilo que nós, como crentes, fazemos, lá quando a gente tem um serviço, um trabalho, servimos a alguém, nós devemos fazer no nosso serviço como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Que é isso, pastor? Ficar lá puxando lá do lado do patrão, não, irmão. É a palavra de Deus que fala que o crente, aquele que é salvo, aquele que encontrou a sabedoria, aquele que encontrou a vida eterna, que teve um encontro com Jesus, quando ele trabalha no seu trabalho, está ali no seu trabalho, ele vai fazer como se estivesse fazendo aquele serviço, não é como se fizesse para homem não, mas vamos ler aqui a referência, é como se estivesse fazendo para Deus. Efésios 5, Efésios 6, do versículo 5 até o 9. Efésios 6, do 5 ao 9. Quem achar pode ler. Efésios 6, isso. Nós servos, obedecer a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não segundo a vista, como para agradar aos homens, mas com servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo bem que quiser, seja servo, seja livre. E vós, Senhor, fazendo o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles, que vosso que está no céu, que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, Deus está falando aqui, ó, vós servos, obedecer a vossos senhores segundo a carne. Quem são os nossos senhores segundo a carne? Segundo a carne é segundo a nossa vida aqui secular que nós vivemos. Quem são os senhores? É aquele que trabalha para alguém, para alguma empresa, que está fazendo alguma situação. Ah, pastor, mas eu não quero, eu não vou. Aí é você e Deus. Mas a palavra de Deus, aquele que ordena a sua vida pelo entendimento da palavra. E por quê, irmão? Quantas vezes a pessoa está ali, está trabalhando também, chutou o balde, foi embora, ficou lá na frente e fala assim, meu Deus do céu. Eu estou falando que eu já passei por isso. Tinha um serviço que era mais humilde do que um outro. Aí quando me chamaram, não, para lá é melhor e tal, eu cresci o olho. Ao invés de eu esperar em Deus, sabe o que eu fiz? Aí eu estou lá na frente, enfrento o amigo, saí quase com uma mão na frente, outra atrás. Antes que tudo isso acontecesse,
eu já estava arrependido, porque tinha tanto benefício lá atrás, eu julguei. Mas se eu tivesse parado, tivesse falado assim, meu Deus, eu estou aqui trabalhando, eu tenho que dar mais graças a Deus, porque eu estou aqui e aproveitar, glorificar o nome do Senhor, porque eu estou fazendo dessa maneira. Se eu fizer do jeito que eu acho que tem que ser feito, e aí quer dizer, então como a gente vive essa questão da eternidade, como nós somos essa pessoa salva, transformada, a gente entende que é dessa maneira que nós nos comportamos em todos os lugares, de toda maneira. E aí a gente vai, como é que a gente vai alcançar todas essas coisas? Eu sempre falo isso, irmão, quem alcança a eternidade, salvação em Cristo Jesus, abandonando a responsabilidade com família. Agora a gente só fala de salvação, não esquece família. Pelo contrário, irmão. A Bíblia diz que aqueles que não cuidam dos seus faz pior que os infiéis. Então nós temos que cuidar dos nossos. A gente alcança a eternidade é um compromisso verdadeiro com o Senhor Jesus. Não tem como aqui inventar, não existe uma fórmula mágica. Porque a vida ela exige responsabilidade em todos os aspectos. Então, o crente não é essa pessoa irresponsável, vive de qualquer maneira, faz o que quer, não. Se ele tem esse compromisso com Deus, ele certamente ele vai ter uma vida diferenciada aqui nessa terra. Não tem como ser o contrário, não tem como ser assim nós vamos de qualquer maneira. Não, meu irmão. Tudo a gente tem que ter esse compromisso com o Senhor. E aí a gente fala assim, a esperança da vida eterna, ele vai diminuir o valor da nossa vida aqui nessa terra? Pelo contrário, irmão. Nós vamos valorizar cada vez mais, porque tudo que você vai fazendo nessa terra, você vai falar assim, não posso perder minha comunhão com o Senhor, não. Deus, aleluia. Eu tenho um lugar para morar, eu tenho que ir para a eternidade. Então, a esperança da eternidade, ela não diminui o valor que você tem aqui nessa terra aqui. Não, você vai valorizar. Não, peraí, eu tenho um testemunho, porque eu sou crente. Amém. Alguém vai me ver, vai não, ele vai ver. E aí a gente passa a valorizar mais a nossa própria vida aqui. O crente não é desleixado, não. O crente não vive de qualquer maneira, não. O crente não é para ser saco de pancada, não é para viver caído, largado, não. Mas ele se valoriza e fala, sou filho de Deus. Não por soberba, não, irmão. Por aparência, não. Mas ele fala assim, eu tenho uma vida zelada. Eu tenho testemunho a zelar. Eu tenho uma... Por isso que eu estou falando do emprego. O crente tem que ser o melhor funcionário. Vai em paixão, opa, vou limpar, é para Deus que eu estou fazendo. Vai dar aula, vai ser médico, vai ser engenheiro, advogado, juiz. Se for político, ele tem que ser o melhor político possível. Então, o fato de você ter a vida eterna, a salvação, te valoriza mais ainda. Irmão, eu sempre falo isso, fulano quer me namorar, a fulana quer me namorar, você é crente. E quem sempre tem a perder somos nós. Mas aí a carne é fraca, irmão. Lá no inferno vai aparecer todo mundo. O nosso compromisso é para com Deus. Então, quando a gente entende que é a salvação e vida eterna, a gente, ao invés de nós nos sentimos por baixo, nós nos sentimos valorizados. Já não entramos mais em qualquer situação, vivemos mais de qualquer maneira, não vamos mais para onde aponta o nosso nariz. Não, por que eu vou para ele? Você vai para ele, você vai sozinho. Eu vou servir o meu Senhor. Eu tenho uma vida a zelar, eu tenho que ser dessa maneira, irmão. Então, a gente vai entender que, mas por quê? Irmãos, a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez o quê? Novo. Aleluia. E se tudo se fez novo, você é nova criatura. O velho homem, aquela pessoa lá do passado, morreu, acabou. É uma nova vida em Cristo Jesus. E aí a gente, o que é produzido em nós ao passarmos a viver a esperança da vida eterna,
a vida eterna, ela produz um novo homem, um novo caráter, uma moral ilibada. Você não vai viver mais aquela vida, não tem vergonha disso ou daquilo outro. Veja bem, irmão, eu falo quantas coisas nós fazíamos que não glorificavam o nome do Senhor, que eram coisas absurdas na nossa vida, e a gente fazia de qualquer maneira, aquele famoso assim, isso não tem nada a ver não. Tem sim, irmão. Quem está em Cristo Jesus, e eu vou dar aqui a referência para nós lermos, que é 2 Coríntios 5,17, ele é nova criatura, e ele passa a zelar por todas essas coisas na sua vida, porque você cria essa necessidade de se manter em quê? Sempre em comunhão com o Senhor. Porque quando o homem ele produz alguma coisa que não glorifica o nome do Senhor, ele se sente triste, ele se sente para baixo, ele se sente humilhado, ele passa vergonha. Mas é verdade. Mas por quê? Porque a nossa vida ela tem que mudar. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Amém? Então, olha como as coisas vai transformando e a gente não para raciocinar. Eu tenho uma série de outras referências, mas certamente não teremos todas, iremos ter todas aqui agora, porque senão ficaria muito distante. Mas essas coisas, elas são produzidas na nossa vida. É gerado amor, porque quem tem a salvação, ele está preocupado com o próximo. Ele quer que o próximo se salve. Ele quer que o próximo esteja bem. Se ele puder dividir alguma coisa, ele vai dividir. Se ele ganhar alguma coisa e aquilo poder ser estendido para as outras pessoas, isso vai gerando, quero que seja estendido para as outras pessoas. Isso é o amor, isso mostra que fomos o quê? Não, olha, eu ganhei isso aqui, não, então tem mais um, não, vou pegar e vou guardar tudo para mim, não. E não é essa questão aí conforme está colorido, não, dividir o que é dos outros, não, é dividir o que é nosso. Isso é o quê? É a realidade da vida que nós vivemos. E é a salvação. É como nós mudamos. Deixamos o egoísmo de lado e passamos a viver uma nova vida. Fala, minha irmã. Não, sobre isso. Essa semana eu estava vindo do trabalho, aí passei na esquina e minha prima estava ali e mais uma outra pessoa do lado dela. E eu parei para conversar um pouquinho com ela e surgiu isso assim. A pessoa também se diz crente. Vai ver. E aí o assunto surgiu, um negócio de ela falando que sei que está bebendo muito. Eu falei, poxa, isso é triste, porque a pessoa está na presença, mas está cada dia mais envolvida com a bebida e é complicado. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, mas isso não tem nada a ver não, cara. Pode beber. Aí eu virei para a pessoa e falei assim, irmão, se você pode, aí é contigo. Eu não posso. Até porque eu falei para ele, você acha que, como que eu vou falar para uma outra pessoa, com o amor de Cristo, se a minha conduta não é de uma mulher de Deus? Como que eu posso falar, como é que vai entrar no coração daquela pessoa o testemunho da minha vida se eu não estou testemunhando errado? Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu tenho que ter esse discernimento. Você vai passar, eu estou sentada na roda de um monte de gente, que cheira, que bebe, automaticamente, meu passado vai me condenar a mim mesmo. Já começou por ali. Meu passado já vai me condenar, é isso que nós estamos fazendo. Mas quem passar, vai falar, olha, o que a crente está fazendo ali no meio do pessoal? É julgado na hora. Então, aí a minha prima falou, é verdade, minha prima, é verdade, tudo que você está falando tem todo sentido. Eu falei, mas a gente tem que saber que a mudança de vida tem que ser uma mudança de vida. Não tem esse negócio de, mas isso aqui não tem nada a ver. Aí você falou esse negócio de não tem nada a ver. Muita gente usa isso aí. E a pessoa frequenta igreja, frequentador de igreja, como eu também era.
E muitas outras pessoas são, porque assim, a palavra não entra na pessoa. Mas ela está ali, né? Vai para a igreja e acha que porque ela vai para a igreja, ela está salva e tudo bem. Então, todas essas coisas aí, né? Bebedice, delegação, tudo isso pode continuar sendo feito. É o que o Senhor fala toda hora. Aí vai lá para a palavra, conhece, a gente sabe. E isso aí, meu irmão, não é só quem frequenta a igreja, vou falar. Não, mas eu quis ver quem frequenta, porque é pior, né? Porque quem está no mundo isso aí é normal. Mas como eu falei, é bem pior. Quem diz que Não é só o frequentador da igreja. Todo é pastor da igreja. É verdade. Tipo, a gente reunia, Desculpa, estava reunido. inclusive, o senhor falou do pastor, essa pessoa virou e falou assim, o pastor, meu pastor, ele toma um vinho para relaxar, ele fala que tem que tomar um vinhozinho para relaxar. Eu fiquei assim, eu não sabia nem o que dizer. É o que eu ia São falar. tantos absurdos, eu não sabia o que dizer. Mas bom, se o seu pastor, aí só repetir isso para a pessoa, se o seu pastor acha normal. Fazer o quê? E aí eu falei, não é só o frequentador. Quando é o pastor, a gente estava lá reunido, o pastor virou e falou assim, não, como eu vi, todo dia eu vejo, e ele falou isso para 2 ex-beberrões, 3 ex-beberrões. Pô, e a gente na época tratava de uma ovelha que tinha problema de bebida dentro de casa. Como é que você vai tratar com uma ovelha que tem problema de bebida dentro de casa e fala, não, eu bebo vinho todo dia, não deixo de beber. Todo dia, e como é que você vai orar porque ela resolve aquele problema de bebida dentro de casa? Então a gente vê que tem muita gente que fala que está transformado, que serve a Cristo e só de boca. E aí a gente entende a eternidade e a salvação. Por quê? A vida eterna é um dom gratuito de Deus. Ele concedeu para cada um de nós. Então, irmão, não vamos jogar isso fora. Ele é gratuito, porque Deus não cobra nada de você, a não ser a tua vida, a minha vida, a tua sinceridade, a tua dedicação. Nós não nos escondemos de Deus. A gente esconde assim as coisas uns dos outros. Eu posso estar aqui falando uma coisa, está fazendo um monte de coisas erradas. Mas de Deus, quem tenta esconder, quem faz isso está perdendo tempo, porque nós não podemos perder isso. Para a gente encerrar aqui, Romanos 6, 23, eu gostaria que o irmão lesse, sem ninguém for falar mais nada, a gente vamos nos colocar de pé. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, como o Paulinho falou, ele antecipou uma coisa que ele não sabia, foi gerado pelo Espírito Santo. Aleluia. A sabedoria, a vida eterna, ela está relacionada ao quê? A graça. Porque tudo isso aí produz o quê? A vida eterna, a salvação. E aí no final o texto falou o quê? A vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. É dom de Deus. Ele é gratuito, mas não foi de graça. E aí vai falar, que é isso, pastor? É gratuito, mas não foi de graça porque teve preço de sangue. Não foi dinheiro, não foi prata, não foi ouro, não foi nada disso que nos comprou, não. Mas foi sangue do justo pelos os injustos. Por isso que hoje nós temos que fazer, eu vou abraçar essa salvação, esse dom gratuito de Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos louvar o Senhor. Se quem quiser perguntar ou falar, apresentar, louvor de número 157, 157. Semana que vem vamos tratar do santo e profano. Em nome de Jesus. Jesus,
Pai, Senhor. Visita as pessoas enfermas, Senhor. Visita aqueles que estão com Covid, doentes, lutando para sobreviver, Senhor. O Senhor envia teus anjos naqueles hospitais. O Senhor envia teus anjos para salvar aquelas vidas. Mas que eles possam ter um encontro verdadeiro contigo. Que alguém possa, Senhor, ser enviado de ti para falar da tua palavra. Também visita as presidiárias, Senhor. As penitenciárias, Senhor. Visita aqueles que estão lá, Senhor. Toca naqueles corações, Senhor. Que eles venham se arrepender, Senhor. Que eles venham se libertar, Senhor, de tudo aquilo que fizeram no passado, Senhor. Assim como o Senhor fez um dia com as nossas vidas, Senhor. Trazendo para a tua presença, Senhor. Nós só temos que te agradecer por esta manhã maravilhosa. Por tudo no qual o nosso pastor se dedica a nos ensinar. Muito obrigado por tudo que aprendemos até aqui. Senhor, obrigado por sermos servos transformados. Obrigado pela maturidade que tenhamos contigo, Senhor. Já te agradecemos e se despedimos da tua casa, mas não da tua presença. Que o Senhor possa nos dar um domingo de paz, de sabedoria, de entendimento da sua palavra. Que venhamos ter um domingo abençoado com os nossos familiares. Mais uma vez eu te peço, visita a irmã Diva no local de trabalho dela, seja com ela, agracia a tua filha, Senhor, com as tuas palavras, com os teus louvores, que ela nunca venha se sentir sozinha, que ela venha saber que tem um povo que clama pela vida dela, que clama por ela, que amamos ela, Senhor. Já te agradecemos por esse domingo, que o Senhor possa nos abençoar na volta, mais tarde do culto, que a tua casa esteja cheia dos teus filhos compromissados com a tua palavra. Amém. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus dizemos, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o nosso eterno Salvador, que as doces consolações, comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém. Todos a paz do Senhor, nos compartilhando. 19h30 estaremos aqui de novo para adorar o nome do Senhor. Um excelente domingo para todos nós, em nome de Jesus.